imaginar a seguinte possibilidade. Se o Guto estivesse num ambiente e que o Brasil fosse um outro ambiente e o Guto pudesse montar a sua equipe ideal, quais as características dos teus atletas? Vamos viajar um pouquinho, Guto. Vamos fazer de conta que a gente está num ambiente onde é possível isso aí. O que é que, como que teria que ser o goleiro, os defesas, meio, velocidade, característica, enfim. O que é que o Guto procuraria se tivesse essa condição? A primeira, todos jogadores potentes e velozes, todos, indistintamente. Quando eu digo potência, é força e velocidade, né? Um goleiro de estatura, no mínimo, eu não gosto de goleiro médio, embora eu tenha estado com um goleiro excepcional, que foi o Richard agora, que é um goleiro de estatura média, 1,87 m, excepcional. Não deixou, muito pelo contrário, não ficou devendo nada, muito pelo contrário, me ajudou demais. Mas ainda assim, eu optaria, a não ser que sejam fora de série. Mas eu optaria por um goleiro que fosse rápido e tivesse no mínimo aí 1,90 m, 1,92 m, com facilidade de jogar com os pés também. Os zagueiros, além de rápidos, com boa estatura, na faixa de 1,85 m para cima. Teria, na minha concepção, que ter pelo menos 4 jogadores a 5 jogadores na faixa aí de 1,85 m, e mais uns 3 ou 4 na faixa de 1,80 m a 1,83 m. Ah, não vai ter baixinho? Vai ter baixinho também. Vai ter baixinho no lugar certo. Exatamente. Agora, baixinho lento, não. Baixinho, obrigatoriamente, tem que ser veloz. E inteligente, melhor ainda, né? Jogadores com boa leitura de jogo. Jogador, por exemplo, volantes, né? Com noções táticas, né? Com visão tática. Zagueiros com boa qualidade na saída de bola. Centroavante de mobilidade, mas com muita presença de área. Um número 10 que tenha poder de articulação, mas tenha muita presença de área e que pise muito na área. Extremos de velocidade que saibam fazer gols, além de preparar. Dentro desse grupo tem que ter liderança, e não é uma. Tem que ter pelo menos de 1 a 3 lideranças natas, e tem que ter outros jogadores com uma liderança, digamos, coadjuvante. Né? São aqueles caras que lideram pequenos grupos. Isso. Né? Mas têm a liderança e têm uma noção de trabalho, de profissionalismo, que vai agregar valores ao grupo. O principal é esse grupo saber muito bem o que ele quer e o quanto custa ele conseguir aquilo que ele quer e estar disposto a pagar o preço. Perfeito. O Guto, você falou agora há pouco em algumas características. A capacidade cognitiva do atleta, principalmente aqui no Brasil, em função do pouco treino, você acha que pesa muito também na hora que a gente for olhar para um atleta? Não, o que eu acho, assim, é que os campos de pelada sumiram, onde se jogava muito futebol, e através desse futebol o pequeno jogava com o adulto. Então ele tinha que tomar decisões muito rápidas. E geralmente esse perfil de jogador, além dele desenvolver um pouco mais o nível de força dele, ele conseguia estar com raciocínio, com tomada de decisão mais rápida. Quando ele caía na categoria dele, sobrava. E quantos jogadores que chegaram para os clubes nessa condição não foram os grandes destaques do futebol brasileiro? Né? Hoje, de muito tempo para cá, surgiu uma mentalidade europeia
de só jogar a faixa etária, na idade. E isso começou a minimizar o número de talentos extraordinários de cada equipe. O degrau que existia deixou de acontecer. E aí aquele jogador fora de série também deixou de aparecer. Ficou tudo igual. Ficou tudo igual. Ficou tudo igual porque não tem mais desafio. Ele não se desafia mais antecipadamente. Ele não joga na categoria de cima. E um monte de cabeça de bagre está assumindo o lugar dele na categoria de cima. Cara que não vai chegar. Pelo simples fato de ter a idade. É isso aí. Também vejo assim. Isso é um fator. Tá? Na minha concepção, isso é um fator. Eu sou adepto, eu sempre colhi resultados com o chamado degrau. E acho ele de suma importância. Uhum. E vi muita gente com esse trabalho. Guarani e Ponte cansaram de formar craques com esse perfil. União São João, Roberto Carlos. A semana passada eu estava almoçando com 2 jogadores que chegaram antecipadamente no profissional. O Fábio Aurélio chegou com 16 para 17 anos no São Paulo. E o Edu Schmidt chegou com 18. É verdade. Né? Então, Daniel Carvalho, com 16 anos, jogava no profissional. Lógico que não vai ser qualquer um. Mas aquele que já não tem mais desafios embaixo. Exato. Né? Exato. Depois, a questão ainda da formação, né? Da leitura. Semana passada eu conversava com um psicólogo. Eu acho que a parte de treinamento mental no Brasil ela ainda está muito atrasada. Muitos e muitos esportes têm um treinamento, têm exercícios mentais, e nós não sabemos nem o que é. Em 2016, dezembro, logo depois eu fui para a Alemanha. E eu estive no Hoffenheim, da Alemanha. Na época, o treinador do Hoffenheim, com 29 anos, era o Julian Nagelsmann, que hoje é o treinador do Bayern de Munique. E me abriram tudo lá. Tem um brasileiro que trabalha lá, que é o intérprete foi goleiro, César Thier, né? Cara espetacular, me atendeu muito bem. Aliás, todos eles. O Julian é um cara simpaticíssimo. Cara, porra, só tenho gratidão ao espaço que ele me abriu e da maneira que ele me tratou ali. E uma das coisas que eu vi que ele fazia de maneira muito enfática era o treinamento mental, as tomadas de decisão, um treinamento simples, mas que ele tinha que tomar decisão rápida. Alguns exercícios que eu já uso, né? Eu já usei e uso. E tinha alguns aparelhos que eles tinham também. E aí, justamente conversando com esse cara, que é o João, que é um psicólogo de São Paulo, que já trabalhou com pilotos de Fórmula 1, tenistas e um pouquinho com futebol. Ele estava me falando de um óculos que acelera. A hora que você põe o óculos, você enxerga mais rápido do que a velocidade que vem. Então parece que a bola está mais lenta. E aí você acostuma a mente dessa maneira. Aí você faz exercícios, a hora que você vai jogar, você consegue estimular o seu corpo a chegar antes, a antever para a tomada de decisão. Depois tem uma outra tiara que tem, afinal, aqui no frontal, que também é estímulo visual, e através do estímulo visual, tomada de decisão. Tem 3 aparelhos que ele comentou. Aqui no Brasil, eu desconheço alguma equipe que trabalhe com isso. Nos Estados Unidos, fui conversar com meu sobrinho. Esse óculos
é usado no beisebol. Meu sobrinho trabalha lá nos Estados Unidos, ele está estudando esportes lá e trabalha com softball, que é o beisebol feminino, e as meninas treinam rebatida com esse óculos. Inclusive, é um óculos onde você faz, lateralmente tem o chip, né? E você programa o chip de acordo com o que você quer, para o estímulo de cores que vão surgir no óculos, que vai acelerar todo esse processo. Então, são coisas que a gente tem que tá buscando. Que o futebol vai evoluir para esse lado também. Porque, tá difícil de você acompanhar a evolução. E quando o cara surge mais ou menos, os caras já vêm aqui e levam embora. Mais ou menos. Ele nem surgiu ainda, os caras já estão comprando e levando embora. Então, sempre você vai ficar com jogadores que estão ainda em fase de amadurecimento e outros que já tiveram a carreira, que vêm agregar valores no final da carreira aqui, tentar trazer algum nível de experiência. Mas o filé mignon mesmo não vai estar aqui. Já tem algum tempo, o filé mignon mundial vai estar jogando lá fora por causa dos valores, há muito, muito tempo. Verdade. Eu lembro que, Guto, eu joguei a maior parte da minha carreira na década de 90. Né? E eu lembro de como era, para um defensor, para um ex-defensor, como era tenso o pré-jogo da Série A do Brasileiro, que você não tinha como escolher Edmundo, Romário, Evair, Luizão, Luiz Fabiano, entendeu? Christian, Jardel. Hoje você quase não confronta com esse nível de jogador com poder de decisão assim. Não que, veja bem, eu não estou querendo desmerecer o momento atual, bem pelo contrário. A ideia aqui é ver o quanto nós podemos potencializar e evoluir o nosso futebol, né? Mas num comparativo de como a gente perdeu esses jogadores, né? Não, a gente não precisa ir muito longe. Vamos lá. O Atlético tem um centroavante especialista? Tem. O Hulk. Não foi só centroavante, mas não deixa de ser um especialista. O Flamengo tem dois. O Fluminense tem um. Né? O Fluminense tem um. Aí você pega o Atlético Paranaense. Com o nível de maturidade do nível que nós estamos falando, tem centroavantes de bom nível, mas não do nível de maturidade. Não atingiram ainda, é verdade. Que nós estamos falando aqui. O próprio Corinthians, o Jô, muita experiência, mas atleticamente já não está conseguindo ser o Jô que sempre foi. Ele joga porque ele é um cara de muita visão de jogo e agrega aos meninos que estão do lado, que acaba dando o complemento final. E aí está a grande sacada do treinador de poder colocar jogadores ao lado dele que possam complementá-lo e fazer com que a equipe vire. O São Paulo, o Luciano, não é centroavante, o Luciano é um atacante. Né? E por aí vai. Se você pontuar cada equipe, vão ter muitas equipes, o próprio Diego, que é um cara com muita, muita qualidade, graças à inteligência dele, ele consegue se posicionar como centroavante. Mas a carreira dele toda, ele nunca foi centroavante. Sempre foi um segundo atacante, um meia, né? Aliás, surgiu como segundo volante. Exato. Para ver quanto esse cara é inteligente e talentoso. Ele surgiu como segundo volante, jogou a carreira toda como segundo atacante e continua fazendo diferença muitas vezes como centroavante.